Quantos estilos musicais existem? Vocês conseguem me responder? Se alguém conseguir, me avisa, porque eu também não tenho essa resposta. Eu acho que essa resposta nem existe, né? Você pode simplesmente pegar aí seu violão ou qualquer outra coisa que nem precisa ser um estilo musical e começar a cantarolar, batucar e batizar aí, criar um novo estilo musical. É isso daí, né? Mas acontece, né? Volto nessa questão crítica, que o nosso universo musical, vamos dizer, aquele que está na superfície da cultura ocidental, ele é muito restrito. Né? Basicamente, se você sintoniza 10 rádios em Jacarezinho, você tem até uma grande chance de escutar a mesma música tocando em 2, 3 rádios, né? Ao mesmo momento. Porque a galera não tá interessada em divulgar essa profundidade cultural que existe. Aí a música acaba ficando como se fosse apenas um acessório, né? Uma trilha sonora para uma festa, para uma confraternização, ou para dançar, para celebrar a sofrência, né? E cantar junto aqueles refrões grudentos. Mas a música, gente, assim como qualquer forma de arte, ela tem que ser capaz de despertar qualquer sentimento em você. Eu disse qualquer sentimento. Pode ser o ódio, pode ser a tristeza, a saudade, melancolia, raiva, amor, alegria, esperança, tédio, sei lá. Né? Imagina qualquer sensação, sentimento humano e você pode fazer associação com alguma música que você conhece. Vou passar um exercício interessante agora, né? Vai fazendo na sequência tudo isso que eu tô falando para vocês fazerem. Escreva 5 músicas que você gosta. É o seu gosto, tá? Não pense em me agradar agora. E aí eu quero que você associe cada uma delas a um sentimento, tá? Então, um ou mais. Pode ser que uma música te desperte 2, 3, 4, 5, 10 sentimentos diferentes. Mas eu quero que vocês escrevam ali 5 músicas, então associem cada uma delas a pelo menos um sentimento. Se alguém te perguntar para que serve a arte, o que você responderia? Essa resposta é bem pessoal, né? Mas muitas vezes essas pessoas que estão relativizando essa questão, elas são pessoas que estão consumindo arte sem se dar conta. No Netflix, assistindo um filme ou assistindo uma série, no YouTube, assistindo uma live, né? Ou uma apresentação antiga de um determinado cantor. Então, a arte permeia a nossa vida e não é preciso conceituá-la, né, precisamente para que a gente saiba como usufruir. Ela tem uma relação inseparável com a nossa alma e nessa unidade essa discussão vai se encaminhar, né, por um caminho bem livre, eu diria assim, uma hora eu, outra hora o Adrio. Vamos falar livremente, assim, sem preconceitos a respeito da música e nós pedimos para que vocês estejam de ouvidos e coração abertos para receber tudo isso e fazer reflexões e apreciações musicais com a gente. Quando nós fazemos esse convite para vocês para irem buscar cultura, para irem buscar novas formas de expressão musical e tal, é óbvio que isso é um grande desafio, né? Se você me colocar hoje lá no MASP, Museu de Arte de São Paulo, eu provavelmente não vou entender 1%, né, da proposta daquelas obras de arte. Mas alguma coisa eu posso apreciar. Agora, se eu tiver um instrutor do meu lado explicando, né, todas aquelas nuances, me colocando a par de um contexto histórico, eu tenho certeza que eu vou ter uma apreciação muito mais profunda, né? Aquilo vai fazer mais sentido para mim. Agora, o que eu digo em relação à música? Ela é o tipo de arte mais democrática que existe. Você pode escutar música indo trabalhar, no fone, no carro, enfim, enquanto você está fazendo um exercício físico, enquanto você está fazendo outra atividade, né? E a música toca a gente mesmo sem querer, você não precisa nem se concentrar, às vezes você nem está focado nela e ela vai lá e desperta algum sentimento em você. Óbvio que tem alguns tipos de música que exigem algum tipo de, vamos dizer assim, esforço intelectual. Alguns exemplos, se eu colocar aqui um heavy metal, né, muito obscuro, é muito provável que a maioria de vocês não vai gostar. Se eu colocar aquela MPB bem para trás, assim, cheio de acordes complexos, uma letra muito poética e difícil, né, de entender, misteriosa,
talvez também ela não seja muito do agrado. Ou aquelas sinfonias enormes, das quais o Adro já até falou em outro podcast. Talvez vocês durmam no meio do caminho, mas essa busca por cultura também é uma questão de exercício, tá? Muitas das bandas que eu gosto hoje em dia, eu não gostei a princípio. Não foi de primeira que eu passei a ser fã dessa banda. Eu cito um exemplo, que é o Pink Floyd. Possivelmente a banda que eu mais gosto hoje, mas a primeira audição me soou muito difícil de escutar, uma coisa muito hermética, né? Eu precisei me esforçar um pouquinho para conseguir compreender aquela mensagem. E aí você vai se perguntar, mas por que eu vou fazer esse esforço? A música tem que ser fácil. A música tem que ser algo que entra em você, você entende de primeira. Não necessariamente, gente. Tem coisas, né, que passa por um mistério ali a ser desvendado, que você cumpre um caminho, e isso te traz, assim, uma retribuição muito grande. Ao passo que a música pop, ela é toda acessível, ela é disponível, e a primeira vez que você escutou, você já decorou o refrão, você já pegou boa parte da letra, aquela melodia já ficou na sua cabeça, mas ao mesmo tempo que ela entra fácil em você, ela te abandona fácil. Então a música do verão passado, se eu tocar hoje, talvez você fale, nossa, que música velha. Música velha para mim é década de 50, 60, 70, né? Isso aí a gente pode já usar o conceito de música velha. Ao passo que quem gosta de músicas clássicas, né, da época de Beethoven, Mozart, então nesse caso o velho ganha uma outra proporção. Mas para música pop, a música de 2 verões para trás realmente já deixou de ter um sentido, né? Porque ela na verdade era um produto comercial que só teve seu apelo naquele momento. E depois de pouquíssimo tempo ela perdeu a utilidade, né, que era entreter a galera. Então faça essa busca, né, pelo menos aqui na unidade, mas óbvio, né, que eu recomendo que vocês façam essa busca por cultura em todos os âmbitos da sua vida e não só da música, tá? Começou a ler um livro, e aquele livro é um clássico, fala, mas por que é um clássico e eu não consigo ver graça? Dá uma chance para ele, né? Continua lendo, vai ler sobre o autor, sobre o contexto em que ele escreveu, porque depois que você tem esses pré-requisitos necessários, você consegue desfrutar muito dessa obra de arte, né? Então, embora, novamente, a música seja muito acessível e democrática, alguns estilos de música exigem, né, algum preparo prévio para você ter essa total condição de desfrutar ela plenamente. Proponho mais uma reflexão antes da gente finalizar. Galera, vocês estudam no IFE. Vocês são privilegiados no sentido educacional, tá? Goste ou não, e é claro que eu reconheço que o IFE tem vários defeitos e tem limitações, assim como toda escola tem, né? Mas eu acredito que o acesso à cultura numa instituição federal, né, num instituto federal, ela é bem acima da média, tá? Vocês têm a oportunidade aí, com destaque para o nosso currículo, que é um currículo diferente, em que vocês têm toda a autonomia de montar o horário, né? Mas vocês podem fazer unidades de música, podem estudar teoria musical com Adrio, vocês podem fazer prática de coral, prática de banda, então olha quanta coisa vocês têm. Agora olhem para os seus colegas que estudam em outras escolas, pode ser estadual, pode ser particular, dificilmente eles têm acesso. Isso é uma grande crise que o nosso país tem e deveria resolver. Esse acesso à cultura deveria ser facilitado na educação pública já. Porque se você for numa escola realmente elitista, né, de grandes cidades, aí o aluno vai ter o que ele quiser à disposição, balé, ginástica, natação, iniciação à música, mas isso deveria ser uma política de Estado, desde a escola mais pobre até a escola mais rica, tá? Porque muita gente tem um interesse pela música, mas não sabe por onde começar, não tem condição de comprar um instrumento musical, né? Fica nas limitações da vida, né? Principalmente considerando que o Brasil é um país com sérios problemas econômicos, de má distribuição de renda e tal. Agora, você vai em um país desenvolvido, você vai no Japão, por exemplo, eles não parecem ser tão musicais, né? Parecem que são meio mecânicos, mas vai lá ver como que é uma escola. Eles têm um clube de arte, né? De cultura.
em que eles leem, eles discutem, eles aprendem a tocar um instrumento, e isso falta no nosso país. Até no currículo tradicional de ensino, quando a gente tem aula de arte, basicamente nós temos aula de artes visuais, né? Você estuda aqueles quadros clássicos e tal, ou não tão clássicos assim, e a música acaba ficando de fora. Isso é uma coisa que exclui, eu diria que é a modalidade de arte que mais está presente no nosso cotidiano. Porque quantas obras de arte visuais, pinturas você vê ao longo do seu dia, esculturas, você não vê nunca, né? Basicamente, eu falo na minha vida, eu não tenho contato. Mas música, pelo menos eu tô a todo momento, né, escutando, mantendo essa relação com ela. Bom, nada melhor do que finalizar escutando música, né? Já que a unidade é de apreciação musical. Bom, eu falei que algumas músicas são bem complicadas de se escutarem, e eu acho que possivelmente a mais complexa deve ser o jazz, né? Um estilo americano que é muito famoso por ter grandes instrumentistas. E essa música que eu vou mostrar para vocês é do compositor chamado de Charles Mingus. Ele é um contrabaixista também americano. E o nome da música é Moaning.